E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Que outras técnicas costumam usar, assim? Porque você tinha falado do livro, que falou da cor do livro aquela hora, você falou do tato. Do tato. O que mais, assim, instiga a gente? Todos os sentidos. Todos os sentidos. Todos os sentidos são... A gente percebe o mundo via sentidos. Tá? E você pode também provocar sentidos com palavras, por exemplo. Vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou pedir para você passar a mão para mim. Você imagina passando a mão, tá? Tá. Imagina. Passa a mão para mim numa parede de azulejo. Tranquilo? Uhum. Agora passa a mão para mim numa bucha áspera. Uhum. Passa a mão para mim numa parede de tijolinho à vista. Passa a mão para mim num rinoceronte. Agora passa a mão para mim num lençol de seda. Você sentiu tudo. É. E cadê? Você já passou a mão em rinoceronte? Não. E sentiu a pele do rinoceronte? Senti. Pelo menos o que eu imagino que seja. É exatamente isso. Então, assim, a realidade, quando a gente diz a realidade, não está aqui fora, a realidade está aqui dentro. Então, não só os sentidos, mas eu consigo provocar a realidade em você. Acabei de provocar, né? Imagina agora um prato branco, grande aqui no meio da gente, aqui, com croissant. Croissant amanteigado, hein? Quentinho. Sabe aquele crocante de massa folhada? Uhum. Aí você vai cortar ele, vai fazer aquele barulhinho e vai escorrer Nutella de dentro. Você sentiu tudo, o gosto da Nutella. Então a gente consegue criar a realidade. Né? Eu fui hipnotizado uma vez aqui e o cara fez eu sentir gosto de estrogonofe na boca. E tipo, só me dando sugestões, sabe? Bizarro. Exatamente. Eu só te falei as imagens. Quer dizer, não está aqui, não está o prato, não está aqui, e você sentiu. Por quê? Porque o nosso cérebro tem coleções de informações que ficam lá, cada vez que eu vou falando, o seu cérebro vai ativando. Ele liga aquela área e fala, ui, gosto de Nutella, ui, manteigado, ui, crocante, ui. Tá tudo ali. Então, assim, você é influenciado pelos sentidos, né? Por isso que eu falo, tem que usar os sentidos, né? Quem quiser vender alguma coisa, convencer alguma coisa, alguém tem que usar os sentidos, né? Tato, eu fico muito bravo quando eu vejo uma loja e a loja diz assim, não toque no produto. Monta museu, criatura. Não monta loja, monta museu, põe coisinha e não deixa pôr a mão. E pôr a mão no produto é fundamental, fundamental, aquilo que eu estava te contando. Eu passei a mão num livro, ele tinha capa macia, eu levei o livro, nunca li. Né? Tato é fundamental, onde a gente senta num lugar, numa clínica, por exemplo, que cadeira você põe para essa criatura sentar? Dependendo da cadeira, ela vai provocar sensações no sujeito de mais calma, de paciência, ou... se for incômodo, às vezes tem umas cadeiras de design que são super incômodas, né? Você não vai ver o tempo passar. Você vai ficar, nossa, como demora esse médico. Nossa. Então, assim, né? Então, o tato é fundamental. O olfato nem se fala. Né? O nosso segundo sentido, o primeiro sentido é a visão, que a gente diz, porque a partir do momento que nós ficamos bípede, a visão ficou muito importante, né? Para enxergar onde está preso, onde está predador. Mas até sermos quadrúpedes, fundamental era o olfato. Então, o olfato tem uma coisa que é muito legal. Ele vai direto para o sistema límbico. É o sentido que mais rápido chega. E ele vai para o sistema límbico. O sistema límbico ele fica em cima do tronco encefálico. E o sistema límbico é onde são processadas as emoções. Então, sempre quando eu provoco o olfato, se eu falar para você, lembra agora o cheiro da cristaleira na casa da sua avó, você vai lembrar. Tem uma coisa que eu faço, eu não lembro se eu tenho isso ainda, mas assim, todo o perfume que eu fui usando durante minha vida... Tipo, eu sempre deixava um pouquinho e deixava a embalagem lá, né? E aí, tipo, arrumando o quarto, não sei o que, minha caixa de perfume aqui, eu vinha, aí eu soltava aí eu lembrava da época, o que eu fazia, a roupa que eu usava. Exatamente. É bizarro, é bizarro. É bizarro. Uma vez eu quase apanhei por causa da visão, a memória da visão, porque eu tava numa mesa no Rio, né, com meus amigos, eu fiz faculdade no Rio, e eu tava com os amigos na mesa e tinha um casal. E a menina estava com um brinco, um roxo diferente, um roxo, assim, perfeito. Eu comecei a olhar para aquele brinco, eu comecei a olhar para ele, eu falei, preciso lembrar o que é isso. Eu comecei a olhar para aquele brinco, eu comecei a olhar para aquele brinco. O cara olhou de lá, levantou e falou assim, você está com algum problema, meu?
Aí que eu fui sacar que eu estava olhando para a orelha da menina, assim, lá, fixo na orelha da menina. Não, desculpa, velho, eu expliquei para ele. E aí meu cérebro processou e era um roxo muito diferente, que era de um carrinho de Autorama. Porque meus primos eram muito ricos, tinham um Autorama, cada um tinha um carrinho, 3 primos, e nós éramos em 4. Meu pai era professor, minha mãe não tinha dinheiro. Então nós éramos em 4. Então meu pai fez o quê? Porque eles iam passar Natal juntos. Meu pai comprou um carrinho de Autorama para os 4. E eu era o mais novo. Quem ficava por último? Qual era a expectativa? Então eu sonhava com aquele carrinho. A hora que eu podia brincar, a hora que todo mundo saía, ninguém mais brincava comigo, né? Ficava sonhando lá, pedia para alguém ficar, porque todo mundo já enjoou, então eu fui com o Pedro, que eu era o último a brincar. E isso marcou muito. Então é uma cor lá que eu tive que buscar na minha memória aquela cor. O cheiro é brutal, o olfato é brutal, né? Tudo. Você vai lembrar de situações, de coisas. Às vezes você está passando na rua, você vê um olfato e fala, meu Deus, isso me lembrou tal época, aquilo. O tato, como eu falei, a audição, né? Todos os sentidos eles captam informações do mundo. Você não tem outra maneira de captar outras informações do mundo, não ser via sentidos, né? No entanto que quando eu te falei, eu estou usando o sentido seu com a audição, né? Provocando essa audição. Então não tem como. Então os sentidos, nós temos as empresas que querem, as pessoas que querem convencer, até como eu te falei de venda no contato, de odor, né? Nós temos que cuidar dos sentidos. Né? Os sentidos que vão fazer isso, os sentidos que vão provocar as pessoas a agirem ou não. Né? Então eu falo, por exemplo, num texto, você tem que provocar sentidos. Quando eu falo para ti, Lutz, olha, o sujeito entrou aqui no estúdio, ele pôs a mão na maçaneta, o seu cérebro está fazendo a mesma coisa, que chama-se, na área V5, V6 aqui, chama-se neurônio espelho. Então tudo que eu estou descrevendo, o seu cérebro está sentindo. Ele pôs a mão na maçaneta, estava gelada aquela maçaneta, pronto, você já sentiu gelado. Aí ele forçou um pouco, aí ele conseguiu entrar e abrir. Ele deu os dois. O seu cérebro está fazendo o mesmo caminho. Os neurônios espelhos seus estão agindo como se fosse. São neurônios da teoria da mente, da empatia. Né? Quando você assiste um programa e esse programa tem lá de cirurgia. A hora que dá aquela rasgada, você fala, não é com você. Você não sabe nem se é verdade, se está sendo rasgado, não está rasgando você. São os neurônios espelhos. Você fala, são os neurônios espelhos reagindo. Você não precisava reagir daquela maneira, não é ali. Né? Eles existem exatamente para a gente identificar com o outro e sentir o que o outro sente, que é o neurônio da empatia, né, que eles chamam. Interessante. Que é o tipo de neurônio da empatia. Então, assim, por isso é importante usar bastante adjetivos num texto. Morangos. Bacana. Morangos selecionados, silvestres, colhidos em Atibaia. Uau! Todo morango é de Atibaia. Aí você fala, nossa, isso é quase uma melancia, isso não é um morango, eu vou levar, né? Total. Pão francês com trigo, selecionado do Rio Grande do Sul. Uau! Vira um pão. Cardápio, né? Que a gente chama de estratégia de cardápio, os americanos usam bastante, aqui estão aprendendo, né? Eu dou bastante para falar sobre isso. O cardápio, por exemplo, quando você descreve um prato com adjetivos, né? E colocando sentidos, então você coloca carne maturada, de boi verde, selecionado, suculenta, feita na chapa, com cebolas roxas, australianas e carne cortado em tiras finas e saborosas. Velho, isso é picadinho, isso você faz em casa. Aí você paga lá R$200, R$150 por um picadinho que você compra em casa, você faz em casa. Isso chama picadinho. Eu brinco, né? É que nem arroz zucchini. Olha, arroz zucchini. É arroz com abobrinha, filho. Agora põe arroz zucchini, dá aquela coisa, né? Cardápio faz assim, né? Ele dá aquela valorizada e ele mexe com os sentidos, né? Carne suculenta, cortada em tiras perfeitamente feitas na chapa. Aí você sente o cheiro da chapa. É exatamente isso, né? Provocar os sentidos, né? Peixe assado, crocante por fora, macio por dentro. Exato.
É isso aí. Total. Que desfia aquele gosto delicioso de frutos do mar. Perfeito. É exatamente. Yeah.